Amém? Em Juízes, capítulo de número 13. Amém? Glória a Deus. Capítulo 13, verso de número 7. Eu passei a noite com refluxo, rapaz, não dormi direito. E o ácido volta e arrebentou esôfago, garganta e tudo. Mas Deus é bom, amém? Ele é bom o tempo todo e todo o tempo. Amém? Vamos ler a palavra de Deus, que está lá no livro de Juízes, capítulo de número 13, verso de número 7. Amém? Diz assim: porém disse-me, eis que tu conceberás e terás um filho. Agora pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e nem coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia de sua morte. Amém? Encurve a sua cabeça e ore comigo e clame ao Senhor. Senhor Deus e Pai, estamos diante da Tua presença mais uma vez, meu Deus, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo, Senhor, que somos pequenos diante da Tua santa e bendita presença. Ó Deus amado, que somos como um bichinho de Jacó, como diz a Tua palavra, e que entendemos, Pai, que não temos capacidade. Por quê? Porque tudo que temos, tudo que recebemos, descende de Ti, descende do Pai das luzes, Pai, aonde não tem sombra de variação. Tu és um Deus perfeito, Tu és um Deus misericordioso e maravilhoso, e nós aqui te clamamos pela Tua misericórdia, Senhor, pela nossa vida, para que possamos aqui ministrar a Tua igreja, e que pedimos também a Tua misericórdia por cada um dos nossos irmãos que aqui também estão, meu Deus, para que Tu possas, ó Deus amado, falar o coração de cada um, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer, para nos tratar, ó Deus amado, para nos instruir, para que nós possamos viver uma vida de piedade, uma vida santa diante de Ti, meu Deus. Que Tu venhas, Senhor, a nos conduzir, meu Deus amado. Nós estamos aqui, Senhor, e queremos, queremos Te clamar, queremos Te pedir, meu Deus, vem sobre o Teu povo, vem sobre este povo, Pai. Faz algo diferente neste lugar, faz algo diferente na nossa cidade, meu Deus. Nós aqui já queremos profetizar em nome do Senhor Jesus, queremos profetizar no nome de Jesus que Pacajus, Pai, terá um ano diferenciado, terá um ano abençoado, terá um ano poderoso. Aconteça o que acontecer, ó Deus amado, mas cremos, meu Deus, que existe um povo que ainda, Senhor, levanta a voz, um povo que ainda levanta a sua voz para Te adorar, para Te glorificar. E eu Te peço, Senhor, começa a encher cada um dos meus irmãos que aqui estão, começa a encher cada um das minhas irmãs que aqui estão. Levanta homens e mulheres de Deus, separados, Senhor, para uma boa obra, para uma obra excelente, diante da Tua santa e bendita vontade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos falando aqui fala logo no capítulo 13, da servidão dos israelitas sobre os filisteus e o nascimento de Sansão. Amém? Um nazireu de Deus. E ele diz logo no começo aqui porque veio algo da parte do Senhor dizendo: porém disse-me, eis que tu conceberás e terás um filho. Agora pois não bebas vinho e nem bebida forte, e não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Amém? Nós vemos aqui logo desde o princípio o perigo que está na antiga aliança, né, que era na verdade se misturar com outros povos, se misturar
com outras linhagens. Não que Deus tenha nada contra ninguém, mas Deus, Ele tinha um povo peculiar, um povo que Ele chamou de meu povo, que Ele chamou de meus filhos, de meus servos, e Ele queria esse povo separado para viver uma vida diferenciada. Mas o povo estava sob julgo, mas esse perigo da mistura é o que nós queremos hoje tratar aqui, se misturar com outro povo. Vamos citar aqui, vamos ser um pouco mais enfático. Ele está falando de mundo, ele está falando do mundo, ele está falando das coisas do mundo. Aí eu quero já começar de um princípio, que se você está aqui, eu acredito que a maioria dos que estão aqui, para não dizer quase todos que estão aqui, já entregaram as suas vidas a Jesus. As suas vidas hoje estão embasadas na palavra de Deus, e você está verdadeiramente dentro da vontade daquele que te chamou para uma obra excelente. Eu creio dessa forma, e eu creio que nós devemos viver, temos que viver, precisamos entender que temos que viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, pois o Senhor nos chamou para algo diferente, para algo grandioso, para algo poderoso. E isso ali da antiga aliança também vale para a nova aliança, vale também para hoje, Muitas vezes nós não entendemos e não compreendemos, e às vezes a gente vai lá, come aqui, bebe aqui, se mistura lá, se mistura aqui, se envolve lá e se envolve aqui. Mas deixa eu dizer para você, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, algo grandioso acontece. O Espírito Santo passa a morar em você, ele passa a habitar na sua vida. Isso já conota o quê? Que você já não é mais o mesmo, que você agora é um ser diferenciado, que você agora é um ser que foi separado, é um ser que foi escolhido antes da fundação do mundo. O Senhor já te escolheu para que você fosse santo, para que você fosse diferente, para que você pudesse mudar as coisas à sua volta e ao seu redor. Você não foi chamado para ser influenciado, mas você foi chamado para influenciar aqueles que estão à sua volta. E as pessoas não entendem isso, elas não conseguiram ainda compreender isso. Ora aí para minha garganta não fechar. Amém? Glória a Deus. O plano original de Deus, eu escrevi aqui algumas coisas, para a humanidade, na verdade, envolve pessoas santas. Pessoas santas. Amém? Pessoas santas. Ele nos escolheu, entenda isso. Como eu já falei, Ele nos escolheu antes de tudo, antes do mundo ser formado, para sermos santos. Escute aí, para sermos santos e irrepreensíveis. Diz lá o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1, versos 4. Amém? Ele diz isso, que nós somos escolhidos antes de tudo para viver uma vida de santidade e irrepreensíveis diante de Deus. A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz o seguinte: buscai a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, isso já fica muito claro. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: irmão, você precisa estar separado. Amém? As coisas desse mundo já não são mais para nós. Não é para nós. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Aleluia. Nós somos concidadãos dos céus. Aleluia. Nós somos um povo eleito. Nós somos um povo santo, povo eleito, raça adquirida, nação santa, propriedade escolhida, peculiar de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, o Espírito Santo está falando, você tem dono. Eita Deus, você tem dono. Então analise aí, como é que você tem que viver, o que você tem que viver. Ele diz assim,
embora haja uma obra de santificação, aqui é que começa, uma obra de santificação inicial e uma experiência de conversão, da regeneração, isso não é tudo que você precisa experimentar, né, sobre santificação. Tem algo mais. Essa santificação, ela é progressiva, ela vai aumentando. A cada dia a Bíblia diz que é de fé em fé. Esse fé em fé, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Nós vamos sendo mudados de glória em glória. A partir do momento que a gente se envolve com Jesus, a partir do momento que a gente vai adentrando, a partir do momento que a gente se envolve na obra, a partir do momento que a gente ama a obra, a partir do momento que a gente começa a colocar Deus em primeiro projeto na nossa vida, esta santificação vai mudando, vai progredindo, e nós vamos se santificando cada vez mais. A palavra do Senhor diz assim, ó: aquele que é sujo, se suje mais, mas aquele que é santo, se santifique mais, busque mais, se encha, adentre ao rio de Deus. Às vezes a gente não entende, mas quando ele diz que nós devemos adentrar o rio de Deus, no meu entendimento também ele fala de santificação, ele fala de separação, ele fala de viver separado, ele fala de uma vida diferenciada, de uma vida completamente diferente. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ir aqui para o meu estudo. Glória a Jesus. Deus preveu, né? Na verdade ele preveu que haveria aqueles em Israel que desejariam ir além da média. Além da média. Tanto que ele fala aqui que o povo estava sob o domínio de um povo estranho, de uma nação ímpia, de uma nação que adorava a outros deuses. Então Deus precisaria levantar alguém além da média. Eu li um livro essa semana, o DNA do Nazireu de Deus. Eu fiquei impactado, por isso que essa mensagem veio ao meu coração. Eu fiquei impactado com esse DNA, né? Um pastor americano, no ano de 2000, no ano de 1980 alguma coisa para 2000, ele viu a nação americana mergulhada em sofrimento, em dor, em apostasia. Uma lei que foi aprovada nos Estados Unidos, como a destruição das crianças, como o aborto legalizado, e o coração dele gemeu, e o que eu achei interessante, é que um adolescente de 13 anos, que era o filho dele, disse: pai, eu senti de Deus, eu tenho lido a Bíblia, e eu vi aqui o que é um voto de Nazireu, e eu vi aqui que o Nazireu é alguém diferenciado, é alguém além da média. Essa santificação é progressiva. Deus te chamou, Ele mudou a tua vida, Ele te transformou, Ele te salvou, mas existe algo mais. Quem quer algo mais de Deus aí? Quem quer uma transformação maior? Quem quer mudar a história? Quem quer mudar a sua casa? Quem quer mudar o seu bairro? Quem quer mudar a sua cidade? E por incrível que pareça, mudar a nação. E esse menino decidiu, com 13 anos de idade: pai, eu vou fazer um voto. E ele era jogador de beisebol. Por incrível que pareça, já estava em um time para se profissionalizar. Ele era o melhor batedor. Vou passar um ano sem jogar beisebol. Vou passar um ano sem celular. Já pensou? Passar um ano sem celular. Quem aguenta aqui? Eu passei 2 meses. Mas alguns irmãos muito abençoados da igreja resolveram me presentear com o celular. E hoje eu continuo olhando o celular. Eu agradeço muito os irmãos. Mas se o meu celular quebrar de novo, vou comprar aqueles pequenininhos de R$100, para que eu possa ter um tempo maior para Deus. Você já parou para pensar como a gente gasta o nosso tempo com aquilo que não edifica? A gente gasta a maior parte do nosso tempo. Se você for analisar, eu vou falar por mim também. O tempo que a gente gasta no celular, o tempo que a gente gasta na Netflix, o tempo que a gente gasta assistindo um filme. Não estou dizendo que nada disso é errado, que nada disso é pecado, não. Mas eu estou falando aqui de algo maior, de algo que você já é separado,
por você olhar o celular, por você assistir um filme, você não vai deixar de ser cristão, você não vai perder a sua salvação. Mas eu estou falando alguém acima da média, alguém que quer uma mudança extraordinária, alguém que quer mexer, aleluia, com o mundo espiritual e mudar tudo o que está acontecendo. Todos os dias eu sou bombardeado com notícias sobre o Supremo, sobre o Senado, sobre o novo presidente da República. Todo dia nós estamos sendo bombardeados, e são tantas coisas que vêm na nossa cabeça. Mas você quer mudar? Então mude a sua vida. Então seja um nazireu de Deus, seja um homem, uma mulher diferenciado, escolhido, separado para uma obra mais excelente, para uma obra grandiosa. Mas Deus providenciou uma maneira para eles fazerem isso. Eles deveriam fazer um voto voluntário a Deus, mas não era qualquer voto, mas é o voto justamente que Deus especifica. Amém? Às vezes a gente faz um voto, às vezes a gente faz algo diante de Deus, mas é algo de acordo com as nossas condições, é algo de acordo com a nossa capacidade. Mas esse voto aqui era diferente. Eu acredito que o voto de Nazireu é uma sombra da caminhada cristã, algo grandioso, que está perto de Deus na caminhada, a disposição maior, é um voto tão profundo que você vai ter sua família, você vai ter sua esposa, você vai ter seus filhos, mas você tem algo muito maior que queima com muito mais força dentro de você. Algo já queimou no meu coração. Em que sentido? Meu Deus, se eu fizesse isso, aconteceria isso. Se eu me reservasse a isso, algo aconteceria. Mas você já parou para pensar de quantas e quantas vezes a gente diz: esse ano vai ser diferente, eu vou começar lendo a Bíblia com força, eu vou começar me consagrando, eu vou tirar tempo com Deus, eu vou mudar a história, eu vou mudar a minha vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você precisa se colocar diante de Deus e dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Hoje à tarde eu chorava e dizia: Senhor, eu me sinto fraco, eu não me sinto nada, eu não me sinto ninguém, porque eu me sinto incapaz de realizar aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, aquilo que eu sonho. Aí Deus falou assim, como quem brada, e diz assim: não é por tuas forças, não é por você, mas é por mim. Se coloca na minha presença, espera a minha vontade, porque eu quero bradar, eu quero falar a este povo, e eu quero fazer uma grande obra. A gente não entende, irmão. Você já parou para analisar que você vai, cai, e vai, cai. Você começa algo e não termina. Quem já passou por essa experiência? Muita gente, né? Quase todo mundo. Com Deus é diferente. Se você entender que o voto de Nazireu, uma separação maior, é algo maior, é algo muito mais elevado. Cada filho de Israel deveria ser separado das nações, né? Eles deveriam ser santos para o Senhor. Mas o voto de Nazireu, ele vai além. Não quer dizer que aquele povo de Israel não era povo de Deus, mas Deus tinha aqueles específicos. Deus tinha aqueles que Ele queria fazer algo grande, algo maior. Ser cristão é algo grandioso, é algo poderoso. Mas eu quero dizer para os irmãos: se você quer ser um nazireu, você tem direito diante de Deus de ir além disso, de ir muito além. Deus tem algo muito grande. Deixa eu te dizer uma coisa, que o Espírito Santo fala: Deus tem algo muito grande para realizar na sua vida. A gente reclama do cônjuge, a gente reclama do filho, a gente reclama, a gente vê um problema aqui, um problema ali, um problema acolá. Mas o maior problema somos nós. O maior problema está em nossas vidas. O maior problema é que eu não entendi ainda aquilo que o Senhor deseja fazer, aquilo que Ele deseja realizar. Ser nazireu é algo mais. Ser nazireu realmente é estar diferente ao mundo, é estar diferente às coisas do mundo, é olhar para as coisas do mundo e não sentir prazer, e não sentir alegria. Eu fico analisando, eu olho muito para mim, queridos. Eu oro muito para mim, eu olho muito para mim. Como será, Senhor?
E a primeira coisa aqui é dar. É dar. É se propor a oferecer. Será que nós estamos realmente preparados? Será que Jesus viesse hoje? Será que a gente subiria? Será que a gente estaria pronto para dizer: Senhor, eu estou pronto? Será que as nossas lâmpadas estão cheias devidamente, para que a gente possa contemplar a glória de Deus? Que se o Senhor voltasse hoje, voltasse agora, será que a minha lâmpada estava cheia o suficiente? Será que eu estava aqui capacitado para subir, para viver uma vida com o Senhor lá no céu? Será que eu estou pronto? Será? Você imagina, você está imaginando? Comece a imaginar aí. Então a primeira coisa é dar. Lá no livro de 2 Coríntios capítulo 8, verso 3 diz assim: porque segundo o seu poder, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogo a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Então, meus amados, Deus está falando de algo muito maior. Esse dar é algo muito maior. Eu fico imaginando a vida do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo era um perseguidor, mas o apóstolo Paulo, ele recebeu algo tão grande de Deus, algo tão glorioso. Ele teve um encontro genuíno com Deus, e é isso é onde eu quero entrar aqui. Será que você já teve? Será que nós já tivemos esse encontro devido com Deus, para a nossa vida estar voltada a Deus, para nós estarmos lançados dentro de Deus, para que tudo que nós pensamos, tudo que nós queremos, seja para a glória de Deus, tudo que nós viemos a fazer, seja para a glória de Deus. Eu gosto de conjecturar e de pensar: será que o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo, realmente é para a glória de Deus? Porque nós vemos a igreja, nós chegamos aqui, nós aqui esperamos ouvir algo que edifique a nossa vida, algo que na verdade alivie até muitas vezes a carga da semana de trabalho, de luta, de batalha. Mas não é isso, é algo maior, é algo mais profundo. Você foi chamado por Deus, Deus vai cuidar de você, mas independente dele cuidar de você, você precisa compreender, você precisa entender que você foi chamado primeiro com um propósito. Qual é o propósito? É amá-lo, é adorá-lo, é servi-lo, é dar o melhor da sua vida, é dar o melhor do seu tempo, é dar o melhor do seu louvor, da sua adoração, da sua oração e da sua vida por inteiro. É doar mais, é dar mais. Então, nós somos chamados com esse propósito. Mas Deus tem um propósito maior. Deus tem algo muito mais elevado. Muito mais elevado. Esse menino que eu citei aqui, filho do pastor, Deus fez coisas muito grandes. E ele começou com um projeto nos Estados Unidos. Esse projeto, algo muito grandioso, algo muito poderoso, que Deus ia reunir jovens para mudar essa história. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode começar com um aqui, pode começar com dois aqui, pode começar com três aqui, pode começar com alguém que permita-se no coração queimar aqui no coração. Eu vou mudar essa instância da cidade, eu vou mudar o que está acontecendo na nossa cidade. Há um tempo atrás, eu lembro, eu vendo os jornais e eu via, Pacajus está em segundo lugar no crime, segundo lugar em droga, segundo lugar, nós tivemos um tempo aqui, Pacajus está em segundo lugar, só pede para Caucaia, eu me lembro disso, em assassinato, em crimes, é algo terrível. Mas eu quero dizer para você, se você se levantar como um homem ou como uma mulher de Deus, com um foco tremendo no Senhor, Deus pode mudar essa história. Quem crê nisso? Deus pode mudar essa história. Deus pode mudar a cidade por intermédio de um adorador. Deus pode, e eu creio dessa forma. E esse menino, ele queimou no coração, e ele passou um ano só tomando suco, 13 anos de idade. E quando o pai dele levantou esse movimento, ele levantou 400 mil jovens, 400 mil nazireus. Eu quero dizer para você, e ele tem dito que de lá para cá, de 2000 para cá, os Estados Unidos tem mudado. Deus tem voltado àquela nação, Deus tem voltado a fazer grandes coisas. Aí eu fico perguntando, Senhor, por que é? Será porque esses homens são capacitados? Será que é porque esses homens são poliglotas? Será porque esses homens têm estudo dentro da
palavra, não, sabe o que é, irmão? É a vontade assim, insaciável de Deus, de temar de Deus, de ser consagrado de forma diferenciada, largando o vinho, largando as imundícies do mundo, largando o mundo verdadeiramente. Quem está entendendo? E ele faz uma colocação no livro, diz os iluminados de Deus. E ele está nesse movimento. E no ano de 2000, 15 anos depois, esse testemunho foi dado. Entrou uma jovem gótica naquele lugar. E o que foi que aconteceu? Aquele menino estava tão consagrado que ele subiu para orar pelas pessoas. E essa jovem vivia nas drogas, ela tinha tentado suicídio. E quando aquele menino começou a orar, ela conta o testemunho está no livro, que ele começou a orar. Ela viu algo tão grande dentro dos olhos daquele jovem, que ela desesperadamente, ela disse para Deus: eu quero isso daí, eu quero que esse jovem tenha, eu quero viver isso daí. E naquele dia ela entregou a sua vida a Jesus. Faz 15 anos, né? Fazem 23 anos, e ela faz parte desta equipe de forma grandiosa, e muitos e milhares de jovens têm sido conquistados. Os Estados Unidos têm mudado, a cultura tem mudado, o Espírito Santo tem voltado, porque dizem que o Espírito Santo tinha ido embora dos Estados Unidos, porque diz que a frieza espiritual tinha destruído, tinha acabado a nação. Mas aquela nação foi colonizada por um povo chamado povo de Deus. Aquela nação foi colonizada pelo Reino Unido, amém? O Reino Unido que colonizou aquele povo, e aquele povo é um povo santo, é um povo separado, era um povo que vivia para Deus. Então Deus tinha algo muito grande com aquela nação. Por isso que é uma nação extremamente rica, extremamente próspera. Por quê? Porque aonde o Deus de Israel entra, a prosperidade vai surgir, aleluia, grandes coisas vão acontecer, curas vão acontecer, milagres vão surgir, grandes coisas vão acontecer. E por isso que eu continuo crendo, porque eles continuam dizendo que terá um grande avivamento, e eu creio nisso, porque isso tem sido dito nos últimos tempos, para a glória de Deus. E eu creio plenamente nisso. Eu creio que Deus tem grandes coisas a fazer e grandes coisas a realizar. Então a primeira coisa aqui é doar o tempo, é doar o que eu tenho de melhor, é adorar a Deus com força, é doar de tudo que eu tenho ao Senhor, e esperar que Deus realmente venha fazer maravilhas. E tem outra coisa, e ele diz que nós precisamos também amar, porque o nazireu de Deus, ele era apaixonado pelo Senhor, ele amava o Senhor. Se você for estudar e olhar, analisar a história de Sansão, o que Sansão realizou por intermédio do poder do Espírito Santo, foram coisas inestimáveis, foram coisas grandiosas, foram coisas poderosas, foram coisas que verdadeiramente muitos duvidam. A gente até brinca aqui sobre a questão das raposas, mas foram tantas coisas. Um homem que, pelo poder do Espírito Santo, por quê? Porque ele era separado para Deus, Deus o separou, chegou para sua mãe e disse: olhe, que não passe navalha na cabeça desse menino, que ele não beba bebida forte, que ele não coma o que é imundo, que ele se separe. A palavra santo significa alguém separado por alguém, com um objetivo. Então Deus quer separar homens e mulheres aqui neste lugar para um objetivo específico. Primeiro, é propagar o seu evangelho. É propagar o seu evangelho de forma santa, de forma poderosa, de forma a transformar e mudar vidas e mudar pessoas. Você entende isso? Então, na verdade, em todos os aspectos do nosso serviço, tem que ser voltado para Deus. Ele diz o quê? Antes crescei na graça, o apóstolo Paulo deixa claro, e no conhecimento. Esse crescer na graça, irmão, é mergulhar na palavra, é mergulhar naquilo que edifica, é mergulhar naquilo que vai trazer a diferença aonde você for, porque essa palavra vai estar em você, vai estar dentro de você. Quantas e quantas pessoas você já abriu a sua boca, e você já evangelizou, e você já pregou,
Eu fico analisando os irmãos que aqui chegam, e aqueles que se voltam, aqueles que adentram, aqueles que realmente amam. Aí eu fico de repente analisando. Aí daqui a pouco chega um irmão, daqui a pouco chega o pai, daqui a pouco chega a mãe, daqui a pouco chega outro. É graça e conhecimento. Por quê? Porque adentram ao conhecimento e se enchem da graça, e se enchem do poder de Deus, e mergulham na oração, e mergulham na consagração. Aí vamos já começar um jejum daqui a pouco. E eu creio que todos os jejuns que fizemos aqui fez toda a diferença. Fez e tem feito toda a diferença. Ontem nós começamos algo aqui que a gente já tinha feito há uns anos atrás. E eu não sei se vocês viram. Eu não sei se já foi postado aí nas redes sociais. Nós fomos orar na entrada da cidade. E eu senti algo muito tremendo ali. Eu senti algo muito grandioso ali. Algo poderoso. E eu quero dizer para os irmãos, a gente chega nesse tipo de tema, nesse tipo de coisa, quando se fala de separação, quando se fala de uma vida separada para Deus, para viver realmente para Deus, para fazer toda a diferença, a gente sente a luta, a batalha espiritual, a gente sente o peso, como eu disse para os irmãos, eu passei a tarde ali chorando na presença de Deus, mas o Senhor já mostrava a luta, já mostrava a batalha que ia ser, e a batalha que vai ser, porque eu creio que Deus vai levantar homens aqui, completamente separados, homens que vão dizer assim: Senhor, eu estou aqui à tua disposição, porque eu creio que grandes coisas tu vai fazer, e vai acontecer, e eu não sei quem é, pode ser o menor, pode ser o maior, Deus está olhando para alguém disponível, para alguém que tem um coração que queima. Eu quero, Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que diz assim: ô Senhor, eu tenho lutado, Senhor, eu tenho guerreado, eu tenho batalhado por isso, e porque parece que não vai acontecer, parece que a luta continua cada vez mais forte, cada vez mais pesada. Continua se consagrando, continua buscando, continua clamando a Deus, porque mais cedo ou mais tarde vai chegar a tua hora, e tu vai entender, e tu vai compreender. Por quê? Porque os olhos do nazireu, o rosto do nazireu, ele brilha, ele é diferenciado, vai ser notado, é notório. Esse voto era com maior sobriedade. O nazireu deveria evitar todas as formas de uva, nem mesmo o álcool acidental era permitido. Ele diz assim em Levítico capítulo 10, versos 8: e falou o Senhor a Arão dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos, contigo não beberás, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Mais uma vez eu quero falar, porque Deus realmente bradou sobre isso ao meu coração. O mundo, irmãos, as coisas do mundo, nós não pertencemos mais a esse lugar. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos mais a este lugar. Nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus. Todo cristão, ele precisa ser um sacerdote. Ele precisa ser um sacerdote na sua casa. Ele tem que diferenciar, amém, o santo do profano. Tem muita gente profanando as coisas de Deus. Tem muita gente até ludibriado e não consegue entender. Eu tenho que dividir o santo do profano. A palavra do Senhor, ela fala muito claro sobre isso. Eu tenho que diferenciar, eu tenho que tirar o que não é da vontade de Deus, o que desagrada a Deus. Eu tenho que mudar o meu linguajar. Eu tenho que mudar até as minhas vestes. A gente aqui não fala sobre isso, a gente realmente deixa todo mundo muito à vontade. Mas a palavra do Senhor fala que tem que ser com ordem, tem que ser com decência. Esses dias foi tratado sobre isso aqui. E alguns dos irmãos: pastor, isso é de Deus, porque eu recebi de Deus e eu preciso mudar nessa área. Então o voto do nazireu é algo muito maior, é algo muito mais elevado. Eu já sou cristão, Deus já transformou minha vida, eu já fui mudado, eu já entreguei a vida a Jesus, eu já fui batizado, eu estou separado, mas eu quero algo mais, é algo muito maior, é algo muito mais elevado. Deus escolheu Israel, e tinha um povo santo, um povo abençoado,
um povo que já foi transformado, mas é algo muito maior, é algo muito mais poderoso. O nazireu tem que se parecer com o nazireu, ele não pode ser visto de qualquer forma, mas ele tem que ser diferente. Deixa eu te dizer aqui, você já chegou num canto, que a Bíblia diz que nós não seremos confundidos, não é por causa da sua roupa, mas é por causa do brilho de Jesus na sua vida, é por causa do brilho de Jesus que vem sobre a sua vida. Você já chegou num canto e alguém olhou para você e disse assim: você é crente, você é diferente. Eu olho no seu olhar, eu vejo algo diferente, eu vejo algo no seu semblante diferente. Eu já contei isso aqui há uns anos atrás, que uma vez eu entrei numa Topic de Pacajus a Fortaleza, eu ia trabalhar, e eu me lembro claramente, e sentou uma jovem do meu lado, uma jovem por sinal muito bonita, e essa menina ficou me olhando, e eu muito encabulado, fiquei até nervoso, e eu me lembro disso claramente. Estou falando isso, sabe por quê? Você tem feito a diferença na sua casa? Lá na sua casa, as pessoas olham para você e veem a diferença em você? E ela olhou para mim, e olhando, e eu olhei: moça, por que você está me olhando? Eu já estou encabulado. Ela disse: porque eu vejo algo diferente do senhor, o senhor é crente, né? Irmãos, as lágrimas desceram nos meus olhos, uma alegria brotou no meu coração muito grande. Eu sou crente, irmã, em Jesus Cristo. A paz do Senhor, ela, a paz do Senhor, meu irmão. A gente saiu, foi depois do Horizonte até Fortaleza, falando de Bíblia, falando das coisas de Deus, falando das maravilhas que Deus tinha feito. Eu falando dos milagres que Deus tinha feito na minha casa, transformado minha esposa, transformado a minha vida. Minhas filhas nasceram e cresceram dentro do Evangelho, servindo a Deus. Será que você está fazendo a diferença? Será que onde você tem chegado, as pessoas veem a glória de Deus na sua vida, vê a luz do Senhor na sua vida? As pessoas desejam, como aquela jovem desejou naquele menino que estava nele. Será que ela deseja o que está em você? Será que ela quer a sua vida? Ou será que nós não temos diferenciado o santo do profano? E aquelas pessoas têm dito assim: não, para ser crente desse jeito eu não quero. Você está entendendo? Eu espero que você analise isso. Eu espero que você analise. Eu espero que você entenda que você precisa mudar, que nós precisamos mudar por inteiro, que nós precisamos ser diferentes, que nós precisamos ter algo a mais, que as pessoas precisam olhar para nós. Oh glória! Eu não sei se você lembra, se você já leu sobre o avivamento da Rua Azusa. Lá passaram vários dias, a glória de Deus naquele lugar, e quem passava entregava a vida a Jesus. E eu me lembro que eu vi relatos de pessoas que olhavam para aqueles irmãos e diziam assim: eu quero entregar minha vida a Jesus, porque o que está em você, o que tem em você é algo muito grande, é algo chamativo, é algo que me chama a atenção, é algo que me coloca contra a parede, é algo que me constrange no meu pecado, me constrange na minha vida que eu tenho vivido. Mas eu não quero isso, eu quero viver essa santidade, eu quero viver para este Deus, eu quero viver de forma diferenciada, a também aonde eu andar, transformar e mudar pessoas em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você precisa ir além, você precisa mudar o seu conceito, ir além, ir mais profundo, porque Deus tem mais. Eu sei que Deus já te encheu, que Deus já te abençoou, que Deus já transformou a tua vida, mas Ele tem algo além, algo para você e muito mais além, algo que vai fazer toda a diferença aonde você estiver. A partir de hoje, comece a consagrar, a jejuar, a orar, a tirar tempo com Deus. Eu fico imaginando a diferença dos amigos de Daniel e de Daniel lá na Babilônia, quando eles foram chamados para viver de uma forma ao qual aquele imperador queria, comendo os seus manjares, e eles recusaram. E o interessante, eles se separaram, eles disseram assim: não, nos permita que come isso aqui, e daqui a um tempo você vai analisar e olhar como é o nosso estado. O interessante é que o semblante deles mudou, a aparência deles mudou. Eu fico imaginando, era a glória de Deus que tinha sobre a vida deles, porque era notório, por causa da separação, por causa do voto, porque eles decidiram viver para Deus.
Eles decidiram não comer dos manjares. Eles decidiram não adorar as imagens de escultura de Nabucodonosor, mas eles preferiram ao Deus de Israel. Eles preferiram até morrer na cova dos leões, ser atirado na fornalha de fogo, mas viver separado para Deus. Eu morro para Deus, eu morro por Deus, aleluia, mas eu quero viver essa vida de santificação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há um tempo atrás, eu estava orando, mas eu sentia que eu estava fazendo muito pouco, orando muito pouco. Eu sentia que eu não estava lendo mais como eu lia. Eu senti que eu não era mais o crente que eu era. Quem já sentiu isso? Seja sincero. Eu senti isso. Eu digo, meu Deus. E aí de repente eu comecei a sentir falta. Eu comecei a não mais sentir a Deus como eu sentia. Eu comecei a não ouvir mais a Deus como eu ouvia. E teve uma noite que eu acordei de madrugada. Eu nunca falei isso para ninguém. Desesperado. Eu disse, Senhor, eu vou morrer, Pai. Aí eu me lembrei de Davi. Eita Deus. Eu me lembrei de Davi. Eu disse, Senhor, me tira tudo, mas não me tira o teu espírito, Senhor. Eu não posso viver sem ti. Irmão, foi uma dor tão grande na alma, uma dor de morte. Eu não sei se você já sentiu isso. Eu disse, eu não posso viver assim, Senhor. Eu preciso de ti. E muitas vezes nós não sabemos como fazer. Nós não sabemos mais como clamar. Sabe por quê? É porque muitas vezes o profano se mistura com o que é santo. E a gente acha que está tudo bem, que está tudo normal, e que aquele filmezinho ali está tranquilo, que aquela sériezinha ali está tranquilo. Mas vai invadindo a nossa vida, vai tomando conta da nossa alma, vai tomando de conta do nosso ser. O inimigo é especialista em nos afastar da presença de Deus. Mas Deus tem algo grandioso, Deus tem algo glorioso, Deus tem algo majestoso, irmão. E o Senhor Ele não permite. Ele não permite. E o interessante é que quando eu li esse livro, o pastor falou a mesma coisa. Ele disse, eu não tenho mais um propósito. E um cara com igreja enorme, gigante, ele disse, eu não tenho mais um propósito. O meu coração chora. Foi quando esse voto de Nazireu veio da vida do filho dele. E o filho dele, eu vou me separar. E ele criou algo tremendo. E hoje é algo estrondoso. Porque talvez você não tenha mais propósito. Mas antes de tudo isso acontecer, o Senhor vai falar com você. O Senhor vai mudar. E isso bradou meu coração. Eu digo, meu Deus, que coisa parecida. E o interessante, chegou uma senhora para ele de 85 anos e disse assim, eu quero falar uma coisa com o senhor. Eu tive um sonho com o senhor. E eu sonhei que Deus tinha um projeto para jovens, para realizar com os jovens. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. O senhor está preocupado. Ele disse, ela disse, eu vou pagar o seu salário por tempo indeterminado, porque Deus vai realizar esse projeto. Olha como é as coisas de Deus. Olha como Deus se apressa em fazer grandes coisas. Olha como Deus se apressa em fazer algo na sua vida grande, algo grandioso, algo grandioso mesmo sobre a sua vida. Deus tem algo com você. E ela foi mais além. E era tudo que estava no coração dele, que Deus tinha falado para ele. E ela disse assim, ó, e tem uma coisa, por que o senhor não aluga o canto fulano de tal, para o senhor começar o trabalho com esses jovens, que Deus vai levantar? Ela disse assim, para começo, eu vou doar $100 mil. Uma senhora de 85 anos, ela não morreu ainda, ela continua bancando. Ele tem colocado 800 mil pessoas dentro desse lugar. Dá para entender isso, irmão?
É algo grande que Deus quer realizar. Mas por que tem que ser só no outro lado? Por que tem que ser só? Por que não pode ser aqui? Quem está entendendo? Eu acho que eu não consegui nem me expressar bem hoje, mas eu sei que Deus vai voltar a falar sobre isso. Não que a gente vá ter esse projeto, não é isso não. Mas é algo diferenciado para a sua vida. Nós estamos com o ano da família. Eu quero te dizer, é algo tão poderoso que vai estar dentro da sua vida, que vai ser notório na sua casa. Deixa eu falar agora especificamente, porque Deus agora está falando com pessoas de forma específica. Deixa eu te dizer aqui, ó, porque Deus está bradando. Vai ser tão forte que a tua mãe, que o teu irmão vai dizer assim: ei mana, ei mano, ei irmão, eu quero isso daí. Oh glória, eita Jesus. Quando você entender isso, querido, que se você se voltar, se entrar dentro do seu recôndito, consagrar ao Senhor, fazer um sacrifício. Ou coisa difícil hoje. É muito difícil hoje a gente jejuar. É muito difícil. O inimigo vai pegando a gente. Eu tenho um amigo pastor, que eu não conheço um cara de oração como ele. Ele fez um evento esse começo de ano, e ele disse que estava com mais de 6 meses sem jejuar. Ele passou 7 dias jejuando. Ele disse que ficou doente, passou mal, mas foi até o fim. E Deus fez algo tão grande. E ele é um cara acostumado com isso. Mas o inimigo, querido, quando a gente se mistura com o mundo, que a gente acha que é pra gente, o jugo é desigual, irmão. O apóstolo Paulo já dizia isso. O jugo é desigual. O que é o jugo desigual, pastor? Um jugo é um bicho tipo uma cangaia. Quem sabe o que é uma cangaia? É tipo uma cangaia que bota num burro, que bota num boi. Antigamente era num boi, lá em Israel era em boi. E o que é um jugo desigual? Um jugo desigual é você colocar um boi e um cavalo, um boi, um jumento e um cavalo. A força é diferente, o tamanho é diferente, e não vai dar certo. Não vai dar certo. O santo não se une com o profano. Não tem como se unir o santo com o profano. Não tem como se unir luz com trevas. Não tem como servir a 2 senhores. Ou nós servimos a um e desagradamos ao outro. Não tem como. Você precisa se separar para Deus. Você precisa mudar, aleluia, o curso. Que grandes coisas irão acontecer. Que grandes coisas vão acontecer. E eu analisando e vendo isso, porque Deus está falando aqui de forma específica nesse momento com alguém. Deus está falando com alguém aqui, que a vida tem sido transformada, e essa pessoa tem se voltado, essa pessoa tem orado, ela tem chorado, ela tem pedido pela família. Deus querido, Deus querida, Ele vai fazer. Deixa eu te dizer, comigo aconteceu assim. Eu me agarrei à palavra de Deus, eu disse: eu quero a minha família, porque a palavra de Deus diz: Senhor, se eu crer, se eu me voltar a Ti. Por isso que eu disse que a glória do passado não tem nada a ver com a de hoje. Se você foi uma bênção no passado, você precisa ser uma bênção hoje. Se você orou no passado, você precisa orar hoje. Se você jejuou no passado, precisa jejuar hoje. Consagrou no passado, precisa consagrar hoje. Se você foi salvo há um tempo atrás, você precisa continuar andando em salvação. Você precisa continuar andando em novidade de vida. Você precisa andar separado, você precisa ir além. Você entende isso? Porque o tempo vai passando e parece que a gente vai fraquejando. Parece que o inimigo, ele arranja estratégias dias após dias, e a gente parece que não vê. Mas quando nós estamos voltados para Deus, as coisas vêm de forma especial. Não vou falar nomes aqui, mas eu conversei com um irmão esses dias, e ele
afastado, sem vir à igreja, por não vou dizer motivo e tal, e papapá. Eu disse: irmão, sabe o que é que vai acontecer? Vai acontecer o mesmo que aconteceu já num tempo passado. A coisa, quando vier muito forte, tu não vai suportar, tu não vai aguentar. E ele disse: pastor, eu já estou sentindo isso, eu já sinto isso. Então que nós precisamos se lançar em Deus dia após dia. Eu não sei como é que você consegue, eu não sei como é que nós vamos conseguir sem nós estarmos no Senhor todos os dias. Glória a Deus, louvado seja Deus, amém, aleluia, Jesus. Então, meus amados, houve uma grande obra na vida de Sansão, todo mundo sabe. Sansão destruiu todos os seus adversários, destruiu todos, mas Sansão caiu, errou, titubeou. Mas o nosso Deus é um Deus zeloso, um Deus bondoso, um Deus misericordioso. Caiu, volta para os braços do Pai, volta para a presença de Deus. Muitos contestam ainda sobre a morte de Sansão, mas a Bíblia diz que Sansão matou muito mais inimigos na sua morte do que durante toda a sua vida. Por quê? Porque ele se voltou para Deus, seu cabelo cresceu, a sua força voltou, o Espírito Santo voltou à sua vida, e ele foi cheio de Deus mais uma vez. E o seu inimigo mais uma vez caiu por terra. Então quero dizer para você, é hora de você estar na presença de Deus, é hora de você querer algo mais, e é hora de, se você, por exemplo, pastor, eu me distanciei por um pouco, eu estou distante, eu não tenho sentido a glória de Deus, eu sinto que o Espírito de Deus, ele não está de forma na minha vida como vivia, como era. É hora de você voltar, é hora de você estar na presença de Deus. Quero chamar o ministério de louvor aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O voto do cristão, ele nunca termina, meu irmão. Ele é eterno, ele é para a eternidade. Ele vai além de todas as coisas. Ele vai além de todas as coisas. Fique de pé. Aleluia, Jesus. Todo cristão deve ser limpo diante de Deus em todos os momentos. Nós somos falhos, e nós erramos, mas o Senhor, Ele advoga a nossa causa. Quando nós nos voltamos a Ele, nos rendemos em perdão, pedimos perdão ao Senhor, Ele está aqui disponível para nos perdoar, para nos purificar, para nos lavar de todo o pecado. O sangue dele nos purifica de todo o pecado. Parece que eu fico analisando os crentes do passado. Aí eu fico analisando muitas coisas hoje, não é os crentes. Parece que muita coisa mudou. Mas a gente precisa voltar aos bons costumes. Aos bons costumes. Aos bons costumes cristãos, aqueles que são mais antigos na fé. Eu me lembro claramente disso, que antes de dormir, eu orava nos 4 cantos da minha casa. Eu ungia todos os cantos da minha casa, eu ungia minha cama, eu ungia os umbrais da porta. Pastor, isso está no Antigo Testamento. Eram costumes que sempre agregaram valores a coisas boas. Eu me sentia protegido, dormia protegido, orava em todo o tempo. Mas parece que minhas filhas cresceram, fiquei mais tranquilo. Agora elas já estão orando por elas mesmas. Estou dizendo que não oro pelas minhas filhas, não é isso. Mas eu estou dizendo que nós precisamos ir mais além. Nós precisamos ir mais além. Nós precisamos buscar mais. Nós precisamos ter um linguajar cristão. Tem uns irmãos que brincam, com o linguajar.
chamam de vaso, isso, aquilo. Isso é bom. Isso é bom. É bom você ter um linguajar trânsito, você falar mal com alguém. É bom, é melhor você estar cheio de Deus, porque realmente no trânsito, quando você se zanga, você soltar a voz. Solte a voz para o Senhor. Digo para os irmãos, eu já xinguei pessoas no trânsito. Foi mesmo, pastor? Foi. Eu não disse palavrão, mas já xinguei. Chamei de papangu, né? Mas às vezes que eu saí daqui para Fortaleza, eu me lembro que eu ia de moto, muitas vezes de moto, e que eu ia consagrando, que eu ia orando, jejuando. Eu saía daqui, às vezes o meu capacete embaçava todinho, chorando, cantando, falando em línguas estranhas. E eu dizia: sai do meio. Passar uma carreta, eu passo por cima, de moto, porque eu estava cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio da glória de Deus. O crente cheio da glória de Deus, o crente consagrando, aconteça o que acontecer, em qualquer trajeto que ele for, em qualquer coisa que ele fizer, eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor vai te conduzir, vai conduzir a tua voz, vai conduzir os teus passos, vai conduzir tudo teu. Tu só vai abençoar, tu não vai amaldiçoar ninguém, mas a tua voz será para abençoar, para diferenciar, em nome de Jesus.